E aí, qual foi o primeiro trabalho que você fez lá? Foi o primeiro e único, na verdade, que foi a reforma da sede do canteiro. Onde foi a construção mais pesada, né? Sim. De reforma que o canteiro fez. A gente trabalhava, né, ele estabeleceu a sede na casa de uma das colegas da cooperativa, que era a Júlia, e aí a gente, a Júlia e a mãe dela nos contrataram para poder reformar o próprio local, a própria residência, para ter melhores condições de produção, tanto para a cooperativa, mas que fosse um projeto que, na verdade, deixasse a casa mais bacana e tal. E aí foi uma obra grande também, foi uma obra de uns 3 meses que a gente mesmo projetou e trabalhou nela toda. Enquanto trabalhava para outras obras, tinha que trabalhar na própria reforma da sede. Foi uma coisa também bem árdua, mas se aglutinou bastante, a gente conseguiu chamar outros profissionais. De pedreiro, no início tava mais o pessoal da alvenaria, Zaquinha e o Jovelino. Depois a gente ficou mais com o Paulo e o Gelton, que eram os ajudantes, mais na fase da madeira. E aí depois foram todos os arquitetos já na etapa final do canteiro, né? A gente ficou sem pedreiro e todos os arquitetos com a mão na massa. Pôs a mão na massa, quebrei piso, isso que é essas coisas que eu gosto. Aprendi bastante também gerenciamento de obra, a parte de fazer compra e de calcular tudo, assim. E eu aprendi mais o caráter prático da obra também, sabe? Às vezes eu tava com a Bel, assim, e eu achava que ela tava sempre com um olhar super prático, assim, tá, então é deck de madeira, quantas madeiras são, qual é o tamanho, o que precisa. E no início eu achava aquilo rápido demais, assim, depois eu fui vendo que era aquele ritmo mesmo pra poder ir cumprindo as etapas, senão a gente não ia acabar... Pegando bem todo o negócio. Que é bem assim, é madeira, então tá, qual que é o tamanho, quantas precisam, onde que compra, quanto que tá, como que entrega, essas questões que são colocadas, né, ao invés daquela coisa abstrata demais que eu vi na faculdade o tempo inteiro. Então nessa reforma, houve uma tentativa de que a equipe fosse formada tanto por pedreiro quanto por arquiteto ou estudante de arquitetura, e para ter essa troca, né? Mas no dia a dia isso não acontecia de verdade, porque no momento em que você determina, você fala para o pedreiro, olha, vai ter outros ajudantes aqui que são arquitetos, então não vai mais ter a hierarquia que existia antes, entendeu? Não vai ter o ajudante que só bate massa e o pedreiro que só levanta a parede, sabe? Então, a ideia é que não existe um trabalho tão separado assim. Mas, tipo, eles estão acostumados já com essa dinâmica de trabalho, com esse raciocínio de organização de trabalho, assim. Então, não é uma coisa que dá para simplesmente determinar e achar que isso vai acontecer. Eu acho que, de fato, tinha que ter uma coordenação dos trabalhos. Mas acho que do jeito que estava montada a coisa, acho que isso aí reforçou mais ainda o papel do empregado e patrão. O pedreiro ali que teria que ser o mestre de obras, já que ele não era o mestre de obras, porque ninguém tem a responsabilidade disso, mas no fim as coisas acabavam não sendo bem executadas, porque para fiscalizar. Exato, não tinha esse papel, a gente não queria que existisse esse papel, mas no fim a gente acabou vendo que não, que tinha que ter a coordenação. Então, eu acho que tem que ter coordenação, só que isso tem que acontecer quando você já tem quando você já fez um trabalho anterior de construção desse ambiente, né? Foi um dos problemas, e outro problema foi também a falta de experiência, eu acho, dos arquitetos que estavam participando dessa obra também, com o processo construtivo, assim. Tipo, era a primeira obra que eu estava coordenando, então, tipo, muita coisa ali foi um momento de aprendizado para mim. Então, essas várias coisas iam se somando e foi gerando um processo de trabalho que foi tão bom quanto a gente gostaria, mas acho que a qualidade final do trabalho que foi feito é boa. Assim. No começo eu achava que ia ficar bom, mas não ficou.
Por que que não ficou? Porque tem muito defeito aí em cima, aí, ó. Vazamento de água, que eu falei que não era para fazer daquele jeito, queimaram e fizeram. A prova tá lá. Quando chove, fica uma cachoeira lá em cima. Muitas coisas eu falava, as pessoas não ouviam, porque achavam que era arquiteto, sabia desenhar, mas você sabe desenhar, mas não sabe executar o serviço. Se executar a coisa, desenhar é outra. Mas você não acha que elas são complementares? Assim? Complementar, sim, senhor. Eu concordo. Se eu não souber, eu não entendo bem de projeto, mas se chegar para mim, me faz isso, eu estou fazendo, e depois não eu vejo que não presta, não vai vazar água, não vai prestar. Aí você tem que perguntar, procurar, tá certo ou não tá certo. Aí eu concordo, mas a pessoa querer fazer e no final não dá certo, o outro experiente mais velho falou, não quis ouvir, então eu não ia falar mais nada. Eu sempre falei isso. Um dia eu me discuti com a Bel aí, ó. E ela viu, podia funcionar. Ela precisava, mandou tomar tudo, aquele negócio todo. E no final resolveu o que eu tava pensando. E aí, como é que foi trabalhar com esse pessoal todo do canteiro? Falou da Bel? Eu falei, gostei de todo mundo. Tudo eu gostei. E eles têm muito respeito por mim, eu tenho por eles, sim. Não quer reclamar de mim? Pra mim eu aprendi muito aqui dentro. Sim. Eu fiz um deck lá, rodei. Se for começar o deck, sei lá o que. Não, cobertura de cima. Aí de lá eu saí e não voltei mais. E não voltou mais por quê? É porque eu tava devendo muito, né? E tinha que ganhar dinheiro fora. Se o canteiro hoje funcionasse naquela estrutura, eu acho que daria muito bem. Então, muito melhor. Mas mantinha aquele problema que eu falei. O projeto é muito caro. Acabou ficando muito caro. Né? Pelo menos para as minhas condições. Né? Sim. Então, não sei. Acho que eu acho que a principal crítica é essa. A gente tentava, são pessoas inexperientes, que têm pouca prática e ainda assim faziam um projeto caro. Né? E aí, quem é que tem dinheiro para pagar pelo produto mais o seu aprendizado, de fato não é uma pessoa de baixa renda. Né? Então, isso era uma questão que para mim era importante, assim, que me incomodava bastante. Essa época foi uma época boa que o canteiro mudou a proporção dele, né? Ele tinha muito arquiteto, pouquíssimos profissionais da construção civil, como os pedreiros e mestres de obra, e nessa parte da reforma da sede, desses outros trabalhos, a gente conseguiu aglutinar quase que 1 para 1, vamos dizer assim, na composição entre arquitetos e pedreiros, marceneiros, etc. e tal. Tinha mais ou menos 1 para 1, enfim. A gente conseguiu fazer, teve uma vida institucional mais intensa, né? Mais reunião, mais assembleia, mais debates sobre as questões, e eu acho que foi o período mais fértil, tanto que foi onde apareceram as diferenças maiores, foi onde a gente mais divergiu e acabou encerrando a experiência, enfim, se dividindo em outras entidades. Torço para que todas deem certo, que foi a criação da junta, né? E no meu caso a criação do Parabelo, que está eu, a Abel e mais uns outros colegas tentando construir uma escola-oficina também, que discuta as mesmas questões, enfim, que isso já é uma outra conversa, mas enfim, somos todos filhos do canteiro.